Bom dia, graça e paz, tudo bem com vocês? Graças a Deus, aleluias. Hoje eu queria falar com vocês sobre as 4 leis espirituais, pois assim como existem as leis naturais dos homens, né, Constituição e as demais leis que todo mundo segue no dia a dia, eu gostaria de falar com você sobre as leis espirituais, porque a Bíblia diz que o homem ele é formado de espírito, alma e corpo. Então, se ele é formado de espírito, assim como no natural, o corpo dele, a sua vida natural, ele segue as leis naturais, aqui também, na parte espiritual, também existem leis, existem regras espirituais que você precisa conhecer, você precisa saber. E neste momento eu quero falar para você sobre as leis espirituais, apenas 4 delas, e já vamos começando já, falando que a primeira lei é que Deus é amor, aleluias. Deus tem um plano especial para a sua vida. Quando se fala de Deus, quando se fala que Deus tem um plano especial para a sua vida, muitas pessoas vão falar assim, então ele vai falar de que eu vou mudar de vida, eu vou ter uma vida nova, vou ganhar um carro, vou ganhar uma casa. Não é disso que se trata, não são de coisas terrenas, mas sim de coisas espirituais. Leis espirituais tratam-se de assuntos espirituais. Não tratam do que você precisa no seu relacionamento material, pessoal, do que você vive, do que você está fazendo. Mas trata-se de leis espirituais que é para o seu espírito, para a sua alma. Aleluias. Então Deus é amor, Ele tem um plano maravilhoso. E qual é esse plano maravilhoso que Deus tem? Então Jesus fala em João capítulo 3, versículo 16, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só o plano aí de Deus começando. O que é que Deus, qual é esse plano? O plano de não perecer, quer dizer, não morrer, mas ter o que? A vida eterna. Então o plano de Deus, ele começa por aí. Ele está te oferecendo o que? A vida eterna. Mas como assim vida eterna? O homem morreu, acabou? Não, o homem não morreu, não acabou. Porque o corpo do homem vai para o pó, que nem diz a própria palavra de Deus. Mas a alma, o seu espírito, volta a Deus que o deu. E é sobre esse regimento espiritual que nós estamos falando. Deus é amor. Ele quer que todo mundo chegue ao conhecimento dessa verdade. Ou seja, Ele quer que todos cheguem ao conhecimento do amor de Deus. A segunda lei, rapidinho, para a gente ser bem breve, é que o homem é pecador. Então, o homem é pecador e está separado de Deus. Por isso ele deve experimentar o amor de Deus. Qual é o amor de Deus? O amor de Deus é a reconciliação do homem com Deus, porque o homem pecou, o homem faz coisas erradas. Às vezes você fala assim, não, mas eu tenho a minha vida certinha, mas no seu interior, às vezes, tem atitudes que precisam ser transformadas. A Bíblia fala, Davi, o grande rei Davi, disse que quando ele nasceu, o pecado, a destituição do homem diante de Deus, por causa do pecado lá no Éden, o homem já nasce na tendência do pecado, e quando ele atinge a sua faixa etária aí dos 8 anos, hoje até menos, né, com esse avanço da tecnologia, onde as pessoas passam a ter a maturidade, ela começa a entender entre o conhecimento do bem e do mal, ela já tem as responsabilidades espirituais. Então o homem nasce em pecado, a tendência carnal é ir para as coisas que não agradam a Deus. Então, reconhecer que o homem é pecador, isso é uma lei de Deus. Então, em Romanos 3, 23 diz assim, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então o homem não tem como escapar, ele está condenado à morte, que nem o versículo que nós lemos. Deus enviou seu Filho para dar a vida eterna, para que o homem não entrasse em condenação, mas ele tenha a vida eterna. Então o reconhecimento que todos pecaram. Então existe uma separação entre o homem
o homem pecador e Deus santo, Deus poderoso, Deus que formou o homem puro, e o homem se contaminou com as coisas desse mundo. A terceira lei, rapidinho aqui, nós queremos dizer que Cristo Jesus, ele veio aqui na terra como representante de Deus, como filho de Deus, como Deus. Ele veio como Deus e nasceu como homem através de Maria, mas ele veio para morrer em nosso lugar. Por quê? Lembra que nós falamos que Deus amou o mundo de tal maneira para que o homem não perece, mas tenha vida eterna. O homem não pereça, mas tenha vida eterna. O homem não morra, mas tenha vida eterna. E como resgatar esta vida que o homem iria perder? Através da morte, através de Jesus Cristo. Então ele veio. Jesus é a única solução de Deus para com o homem. Por isso, você e eu, todos nós precisamos experimentar esse amor de Deus. Qual é esse amor de Deus? Que Cristo veio e morreu por nós. Aqui Romanos 5,8 diz: mas Deus demonstra seu amor por nós, pelo fato de Cristo ter morrido em nosso favor, ainda quando éramos pecadores. Então veja bem, ainda que o homem seja pecador, Cristo já fez esse sacrifício, já fez a vontade de Deus. Ele morreu numa cruz para perdoar o pecado do homem. E mais, ele não ficou apenas na cruz, não foi apenas um ato de crucificação, um ato que se vê na paixão de Cristo, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, Cristo morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou. E a Bíblia diz em Atos que os apóstolos, as pessoas, os seus discípulos, viram eles com provas incontundentes que ele ressuscitou dos mortos. Jesus apareceu para os seus discípulos vivo e deu-lhes a instrução que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida e devemos seguir ele. Agora, vamos seguir a Jesus o quê? De que forma? Da forma espiritual. Estamos falando da parte espiritual do homem. Então, precisamos seguir a Jesus pelo caminho espiritual. Através do quê? Através da fé. Creia no Evangelho de Jesus Cristo. A quarta lei. Qual é essa quarta lei? É que precisamos receber a Cristo. Precisamos receber a Cristo. João 1,12 diz: contudo, aos que o receberam e creram no seu nome, deu-lhes o direito de tornarem-se filhos de Deus. Então, Cristo veio ao mundo para reconciliar o homem com Deus, para tornar ele um filho de Deus. Muitas pessoas falam assim: mas eu sou filho de Deus, Deus não vai me castigar, Deus não vai me punir. Não, mas todos aqueles, vou falar bem claro para você, todos aqueles que rejeitam o sacrifício de Cristo, que não querem acreditar no sacrifício de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, que ele morreu pelos nossos pecados, que não reconhece isso, não tem Cristo como seu Salvador, para quando você partir desta vida, você ter a vida eterna. Todas essas pessoas que não acreditam, que não querem crer, que falam assim: não, isso aí é só uma história. Não é uma história, essa é uma lei espiritual. Cristo morreu e nós precisamos receber a esse Jesus Cristo e tornar-se filhos de Deus. Então, Efésios 2:8-9 diz: pois vocês são salvos pela graça, isto é, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. E diz mais: não vem por obras, para que ninguém se glorie. Às vezes as pessoas falam assim: mas eu tenho as minhas boas obras, eu faço as minhas caridades, eu faço as minhas orações. Mas não é por aí. A Bíblia fala que não são as obras que salvam, mas a fé em confessar a Jesus Cristo, aceitar a Cristo como teu Salvador. Não tem outro caminho. Não tem outra lei espiritual a não ser essa, que precisamos reconhecer que somos pecadores, que Deus nos amou, que Ele enviou a Cristo e precisamos aceitá-lo. Essas são as 4 leis espirituais. Precisamos reconhecer a Jesus Cristo, aceitar a Cristo. Então, Apocalipse 3, versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei nele e farei com ele uma grande ceia, uma grande festa,
Festa do quê? Festa de salvação. Então, se você ainda não confessou a Jesus Cristo como Salvador da sua alma, eu garanto a você, tome essa decisão agora mesmo onde você está. Feche os seus olhos, eu vou orar com você e você repete essas palavras. Senhor Deus, eu reconheço a Jesus Cristo como o meu único Salvador. Eu reconheço que Cristo morreu na cruz do Calvário. Eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus que veio em carne nesse mundo e morreu, mas ressuscitou para me dar a vida eterna. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Perdoa os meus pecados. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Graças a Deus. Se você fez esta oração, pode ter certeza absoluta. A partir de agora você é filho de Deus. Agora precisa continuar nesta caminhada. A pessoa que te mandou este vídeo, escreva para ela. Fala assim, eu quero conhecer melhor a Jesus Cristo. E ele vai te encaminhar para você realmente conhecer as Escrituras e o Evangelho e o poder de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que te proteja, que nenhum mal alcance a sua vida e a sua casa e a sua família, e que a bênção do Senhor esteja sobre você. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Deus te abençoe, forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.